Olá, turminha do 7º ano, e aí, tudo certo com vocês? Conseguindo compreender os assuntos aí do bimestre? Bom, os assuntos do nosso bimestre acabaram até semana passada, né? Agora, então, nessa semana, só para concluir, para fechar, a prova vai fazer uma revisão das formas de propagação de calor, tá? Foi um assunto que a gente trabalhou bastante e que eu acho que foi bem interessante e é uma coisa bem legal pra gente fixar mesmo na nossa memória, certo? Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender a propagação de calor, vamos lembrar o que é o calor, né? Então, na área da física, o conceito de calor é determinado pela troca de energia térmica, né, entre os corpos. Essa transferência de energia, ela tem a finalidade de atingir o equilíbrio térmico. Lembra que a gente falou bastante quando a gente esfrega uma mão na outra, que o calor gera calor? O que que acontece? Então, esse calor é gerado e ele tem a finalidade de passar o calor para outra superfície, tá? Então, o que tem maior calor vai passar para o que tem menor calor, tá? Então, na tentativa, então, de atingir o equilíbrio térmico, certo? Lembra que a prof explicou também dessa forma de propagação de calor, de atingir o equilíbrio, por que a gente sente frio? Lembra na sala de aula que a prof explicou? Então, vou só relembrar vocês. Por que quando a gente tem frio, a gente tem vontade de colocar uma blusa? Por que quando a gente bota uma blusa, a gente se aquece? Não quer dizer que a blusa vai aquecê-lo. Sabe o que a blusa faz? Ela faz com que o seu calor seja mantido no seu corpo. Então, essa transferência de calor que o meu corpo está tentando jogar para fora, na tentativa de aquecer o ambiente que está mais frio que ele, eu acabo, então, segurando esse calor por conta dessa proteção térmica que é colocada no meu corpo, tá? Lembra também que eu expliquei para vocês o porquê que o nosso pé gela? Por que no frio... Ai, prof, eu tô com frio, mas eu não tô com frio, mas meu pé tá gelado, eu não consigo fazer ele esquentar. Vocês lembram por quê? Por quê? Porque o nosso pé, o sangue que está no nosso, nas partes, nas extremidades do nosso corpo, também as nossas mãos gelam com facilidade, né? Então, eles migram para as partes internas para poder, então, manter o calor nos órgãos principais da sobrevivência humana, né? Então, se acontecer um exemplo, você está num ambiente extremo de frio e que o seu pé ficou sem passagem de sangue, você consegue sobreviver, né? Por exemplo, assim, acontece em muitos casos de pessoas que vão fazer aqueles passeios, aquelas escaladas, né, em lugares altos, muito frios, que alguns membros perdem a atividade porque a corrente sanguínea sai por muito tempo desse ambiente, ocorre uma necrosão nessas células e ocorre que é necessário a amputação desse membro. Mas por quê? Por que ocorreu isso? Porque o calor, ele foi então migrado totalmente para os seus membros para evitar que você tenha outros problemas, como uma parada cardíaca, uma hipotermia. Então, o seu organismo, ele faz esse processo de proteção vital para a sua sobrevivência, tá? Então, vamos voltando aqui. Existem 3 formas, então, de propagação desse calor. A convecção, a condução e a radiação ou irradiação. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essas 3 formas de propagação de calor. Então, o que é a condução, né? É a transferência de calor comum entre materiais sólidos. Exemplos, né? O aquecimento de uma barra de metal, olha só. Eu estou aplicando aqui um calor sobre essa barra de metal e a minha mão está ali. O que vai acontecer com essa mão? Ela vai receber esse calor, pois essa barra, ela está fazendo uma transferência de calor. Então, o aquecimento de uma colher lá numa panela, quando você está mexendo uma panela com comida, você vai pegar a colher que você tinha deixado lá. Então, o calor da panela, ele foi transferido para a colher e você consegue, então, absorver esse calor se você tocar na colher. Ai, pessoal, hoje eu tô, assim, um pouquinho de frio, tô meio gripada, então eu resolvi tomar um chazinho quentinho. Ai, mas a minha xícara, ela tá tão quente, tão quente. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que esse é um exemplo de transferência de calor? E não é que é mesmo? Olha só, o aquecimento de uma xícara. Eu coloquei um chá quente aqui dentro, certo? O que aconteceu com essa minha xícara? Ele tá conduzindo, ele tá transferindo o calor para ela. Aí se eu colocar minha mão aqui, aí eu vou sentir esse calor. Então esse calor do meu líquido que tá aqui dentro, tá sendo transferido para essa superfície aqui.
E essa é uma forma de propagação chamada condução. O calor da água quente está sendo conduzido para a minha xícara. E tá bem quentinho e muito gostoso. Façam o teste aí na casa de vocês. Vamos lá. Outra forma, então, de propagação de calor, a convecção. É a transferência de calor que ocorre em líquidos e gases. Quais exemplos, prof? Então, o aquecimento de líquidos em uma panela. Então, olha só, aqui há o aquecimento aqui, há a condução de calor para o recipiente, que no caso aqui é uma chaleira, e as moléculas de água que estão aqui dentro, elas são movimentadas por esse calor pelo processo de convecção, tá? Então, esse é um exemplo, a geladeira e o ar-condicionado, os aquecedores e as correntes de ar atmosférico, tá? São exemplos de convecção. E a nossa terceira forma seria a irradiação, que é a transferência de calor por meio de ondas e raios. Exemplos, então, pessoal, a energia solar. Aqui está o Sol, certo? Para que a Terra seja aquecida, como também a gente estudou sobre as formas de aquecimento da Terra, as formas de que a Terra mantém o calor para a sobrevivência de todos os seres vivos, então é recebida pelo processo de irradiação de raios infravermelhos recebidos pelo Sol. Também existem aquelas placas solares que também são feitas por irradiação, assar alimentos no forno, o calor é irradiado para o alimento, tá? Fogo de lareiras, olha só, aqui fazem ondas de calor que fazem aquecer o ambiente, né? Então, digamos, um ambiente que está muito quente, aí você acende uma lareira lá. Aquele calor, através de ondas de calor, ele aquece todo o ambiente. Então, essa é a forma de irradiação do calor, tá? Aí nós temos os materiais isolantes, que nos ajudam a isolar as superfícies do calor, enfim, né? Do frio. Então, olha só, os materiais isolantes são os materiais que dificultam a propagação do calor, como a madeira e o isopor. Só que se eles dificultam a propagação do calor, eles também dificultam a passagem desse frio, né? Então, o que acontece em muitas residências hoje, em prédios, em construções civis, eles já colocam dentro da estrutura das paredes placas de isopor. Muitas vezes essas placas de isopor, elas são utilizadas para que então esse calor ou esse frio, né, para manter o ambiente fresco, ele seja então uma forma de isolante, né, um material que isola o ambiente. Então, se eu manter o ambiente dentro desse lugar fresco, ele vai ficar fresco porque o calor que está lá fora não vai entrar para dentro, porque ele está sendo isolado. E se for o contrário, se eu quero manter esse ambiente mais quentinho, o calor não vai ser passado para fora porque tem esse isolante que evita que o calor, então, passe para o lado de fora. Lembrando que o frio não é passado, tá, pessoal? Lembram? É apenas o calor. Então, um material quente não se torna frio. É o frio o quente que perde esse calor e, por consequência, ele acaba esfriando, tá? Então, olha só, voltando aqui no meu chazinho. Eu vou deixar ele paradinho aqui enquanto eu tô dando aula pra vocês. Quando eu for pegar ele mais tarde, ele vai estar frio. Ai, prof, ele gelou. Nossa, como que ele gelou? Não é que ele gelou, ele perdeu calor e acabou diminuindo a sua temperatura, entenderam então? Então essa é a mesma coisa que acontece aqui. Também tem formas de isolante que é com madeira, a madeira também é um isolante muito bom. Por isso que nas casas de madeira, as casas de madeira, elas têm uma facilidade maior de manter a temperatura, sabe? Ela não perde o calor ou ela não ganha o calor externo, ou ela não perde o calor interno. Então, se é frio, você mantendo a temperatura lá dentro, ela vai se manter estável, porque a parede de madeira ajuda nesse mantimento da temperatura numa quantidade ideal para o momento que você está querendo, né? Também tem os materiais condutores de calor, né? Então, que propagam o calor, né? Os condutores. Então, os exemplos, o alumínio e o ferro. Por que em uma panela de ferro e de alumínio, por que normalmente as panelas são de ferro e de alumínio? Também tem o vidro também é propagador de calor, mas os mais utilizados são o ferro e o alumínio. Por quê? Porque eles conseguem fazer com que esse calor se propague e cozinhe o alimento, certo? Então, olha só, pessoal, esse foi então um resuminho rápido das nossas formas de propagação de calor. E eu gostaria que, como desafio dessa semana,
vocês me demonstrassem alguma forma de propagação de calor. Também não vou pedir para vocês acender uma lareira dentro de casa para me mostrar, lógico, a não ser que os pais de vocês estejam juntos e quiserem me mostrar. Mas eu gostaria muito que vocês, aí na casa de vocês, olha um exemplo que eu mostrei para vocês aqui, ó, propagação de calor pela minha xícara de chá. Então, busquem, pesquisem, poxa, o que eu posso demonstrar aqui dentro da minha casa que eu tô vendo uma forma de propagação do calor. E me mandem aqui pra mim avaliar, tá bom, pessoal? Eu aguardo o vídeo de vocês, espero que vocês tenham entendido. Tenham uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Beijão pra vocês!